Quero saudar a todos com a doce paz do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade ao nosso curso de Paracretologia, a doutrina do Espírito Santo, né? Vamos agora, o título da nossa aula é Títulos do Espírito Santo. Vamos lá. Já tivemos a aula falando sobre os seus nomes, agora vamos para os títulos. Já falamos sobre os nomes do Espírito Santo, agora veremos alguns de seus títulos associados, evidentemente, à sua fama e reputação. Primeiro, o Consolador, primeiro título que vamos falar. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. João 14, 16. Há um testemunho gramatical que deve ser mencionado aqui. O uso do substantivo masculino, Paracleto, empregado por Cristo ao referir-se ao Espírito Santo. O próprio Jesus, durante sua vida terrena, era o consolador dos seus discípulos e os consolou quando estava prestes a deixá-los. Está escrito aí estaca, mas é estava. Estava prestes a deixá-los, prometendo-lhes outro consolador, entre aspas, Paracleto. Tudo que Jesus fora para os discípulos, o outro Consolador haveria de ser. Portanto, o Espírito Santo seria uma pessoa substituindo outra. Como já falei, né, anteriormente, da mesma essência, do mesmo poder, da mesma graça, né? A palavra Paracletos é antiga, usada no grego clássico, como nos escritos de Demóstenes, onde aparece com o sentido de advogado. Alguém que pleiteia a causa de outrem. Sentido esse que passou para o grego helenista, nos escritos de Josefo, historiador judaico do primeiro século de nossa era, e de Filo, e igualmente aos papiros dos tempos dos apóstolos. Então, consolador quer dizer advogado, então ele pleiteia a nossa causa, né? Assim como o Senhor Jesus, ele está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós, ou seja, fazendo o papel de Paracleto, né? Nos defendendo. O Espírito Santo ficou aqui, né? Fazendo este papel, né? Ele nos consolando também, né? Nos consolando, estando do nosso lado, enxugando dos nossos olhos todas as lágrimas, nos fortalecendo dos momentos de angústia, né? O Senhor é socorro bem presente no momento da angústia. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos para o outro título, o guia espiritual. Esse título é também conferido ao nosso Senhor Jesus Cristo, em Miqueias 5,12, Mateus 2,6. Aplicado ao Espírito Santo, porém, está relacionado diretamente com sua missão orientadora em todos os sentidos da vida, especialmente quando as verdades espirituais nas quais a alma humana está fundamentada. Então, as pessoas precisam de pontos de referência para a sua orientação. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Outro título do Espírito Santo, o dedo de Deus. Este título surgiu como uma expressão idiomática dos magos egípcios. Talvez Janes e Jambres, segundo Timóteo 3,8, eles disseram a Faraó, quando fracassaram na reprodução da praga dos piolhos, isto é, o dedo de Deus, Êxodo 8,19. No entanto, a expressão alcançou significado especial quando o Senhor argumentava com os escribas e fariseus sobre a atuação poderosa do Espírito de Deus em sua vida. Jesus demonstrou claramente a fonte do seu poder. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Outro. Este título mencionado em João 14,16 significa outro da mesma espécie. Já comentei, né, antecipadamente. Segundo Dodds, o termo grego aqui traduzido por outro é alon, e não héteron,
e significa que o Espírito Santo é outro ajudador separado e distinto de Cristo, embora da mesma espécie e não distinta ou separada de ajudador. Ele é a continuidade do Senhor Jesus em nós, igual em poder e glória, embora sob manifestação diferente. Maravilha, né, irmãos? Essas definições técnicas. Às vezes, quando nós lemos a Bíblia, a gente a tem simplesmente como um pronome simples, né? Mas aqui a palavra de Deus nos mostra, né? Então, nessa própria aula, dá também para nós tratarmos figuras e símbolos do Espírito Santo. Vamos lá, tem muitas. Figuras e símbolos. É importante estarmos familiarizados com a linguagem gramatical das Escrituras, tendo em vista a significação correta das palavras, a forma das frases e as particularidades idiomáticas da língua empregada. De igual modo, devemos conhecer o que cada figura representa, à luz do contexto lógico. A linguagem fígia dá certos símbolos empregados na Bíblia, quando bem apresentados, nos dão maior segurança, intensidade e beleza na interpretação. Então, vamos lá. Figuras e símbolos do Espírito Santo. Estas são as figuras e símbolos do Espírito Santo nas Escrituras. Água, chuva, rio, orvalho, vento, óleo, unção, fogo, coluna, penhor, selo, vinho, pomba. Evidentemente, há outras detectadas por inferência. Entretanto, estas são as mais usadas e conhecidas dos estudiosos da Bíblia Sagrada. Bem? Então vamos lá. Vamos estudar a primeira figura, né? Água. Porque derramarei água sobre o sedento e rio sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre toda a prosperidade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Profecia de Isaías 44, versículo 3. A água encontra-se em 3 regiões do universo: na expansão dos céus, em forma de nuvens, né? Sobre a face da terra, em forma líquida, aonde é composto os oceanos, os rios, os lagos, não, os lagos, sobre a face da terra, na expansão dos céus, sobre a face da terra, debaixo da terra, entre os lençóis freáticos, debaixo da terra. Então temos aí as referências todas. Na expansão dos céus, Gênesis 1, 6 a 10, sobre a face da terra, Gênesis 7, 11, debaixo da terra, João 38, versículo número 30. Esta é uma figura real do Espírito Santo. Ele opera nas 3 dimensões, na constituição humana, produzindo a regeneração do espírito, da alma e do corpo. 1 Tessalonicenses 5, 23. A operação miraculosa do espírito no homem produz um tipo de lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tiago 3, 5. Então, o símbolo do Espírito Santo como água. Porque a água mata a sede. Porque a água lava, tira as sujeiras, né? Então, porque a água refrigera, né, aqueles que estão com calor, porque a água mata a sede dos sedentos. Então, o símbolo do Espírito Santo como água, e você lendo essa bênção aí, esse manancial, você irá se banquetear, né? Irá se completar. Outro, chuva, e a elas, entre colchete e as ovelhas, e aos lugares ao redor do meu outeiro, eu porei por bênção e farei descer a chuva a seu tempo. Chuvas de bênção serão. Profecia de Ezequiel, capítulo 34, versículo 26. Tiago, irmão do Senhor Jesus, e autor da epístola que leva o seu nome, menciona as primeiras chuvas e últimas chuvas como sendo a chuva temporã e seródia, baseado na metáfora
agrícola. Tiago, capítulo 5, versículo de número 7. Glorificado. Glória a Deus. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Vemos aqui também o significado do Espírito Santo como chuva, né? No final aparece o precioso fruto da terra como resultado satisfatório da chuva, da semeadura e da colheita. O precioso fruto da terra é a igreja, né? Aqui está se referindo ao Espírito Santo como desceu em forma de um vento impetuoso, de uma chuva seródia, né? Que caiu sobre o dia de Pentecoste. O lavrador é Deus, assim interpretou Jesus. Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. E o Espírito Santo é a chuva temporã. A chuva temporã é a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste, Atos capítulo 2, versículo de 1 a 4. A chuva seródia refere-se a outras manifestações do Espírito Santo, batizando os crentes e concedendo-lhes dons, conforme Atos 8, 15 a 17, etc. Né? Rio. Agora vamos ver o Espírito Santo significando rio. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. João capítulo 7, versículo 38. Logo no versículo seguinte, encontramos o significado destas palavras de Jesus. Isto disse ele no Espírito que haviam de receber os que neles crescem. Este deve ser também o sentido de Salmo 46:4. Há um rio entre o colchete e o Espírito, cujas correntes entre o colchete, os dons espirituais, alegram a cidade de Deus, entre o colchete, a igreja, né, de Deus, o santuário entre o colchete e o coração, das moradas do Altíssimo. Então, um rio pode surgir de uma fonte, de um lago ou de um derramamento de geleiras. Amados, eu fiquei maravilhado com essa explanação aqui do saudoso pastor Severino Pedro da Silva em relação ao Salmo 46, né? O Espírito Santo é simbolizado como rio. Há um rio, né? Ou seja, há o Espírito Santo, cujas correntes, os dons espirituais, ou seja, o rio está simbolizando o Espírito Santo, as correntes das águas desse rio, os dons espirituais, né, para adornar a igreja, alegram a cidade, ou seja, a igreja, né, porque a Nova Jerusalém, ela é simbolizada como uma noiva ataviada e endereçada ao seu noivo. Está lá no Apocalipse 21, o apóstolo João, ele divide-se do céu a Nova Jerusalém como a noiva ataviada e endereçada ao seu noivo. E a igreja é a noiva do Cordeiro, a noiva de Cristo. Então, muito boa essa interpretação aqui, né? O santuário, o coração das moradas do Altíssimo. Eu estou simplesmente maravilhado com a simplicidade e a profundeza dessas explicações. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Orvalho. Assim pôs-te de Deus orvalho dos céus e das gorduras da terra e a abundância de trigo e de mosto. 27, 28. Então, antes de chover sobre a terra, quem fazia com que as frutas, né, as árvores, desse fruto, ficasse verde, era o orvalho. Né? O Espírito Santo simbolizado como vento. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Tem ainda óleo, mas o tempo já acabou. Mas eu darei continuidade. Vou fazer uma segunda parte. Amém? A paz do Senhor para os irmãos.